tema da nossa mensagem é a essência do Evangelho de Cristo. A essência do Evangelho de Cristo. Amados, quando a gente vai no shopping, quando você vai no shopping, quem gosta de ir no shopping? Quase ninguém. E a gente vai no shopping, às vezes, porque a gente às vezes quer comprar uma roupinha, né? Quer comprar um calçado. Sim, a gente vai no shopping, muitas vezes por isso eu gosto do shopping. Não sou muita coisa de ficar comprando, não, né? Mas passear é gostoso, comer no shopping é bom, né? Mas quando a gente vai lá com o intuito de comprar uma roupa ou um calçado, a primeira coisa, o primeiro passo, é a gente identificar uma peça que a gente gosta, né? Assim, o modelo, a cor, o corte, né? Eu sou meio enjoado para comprar roupa, eu não gosto de comprar qualquer jeito, não. E a primeira coisa, acho que talvez o mais difícil é gostar do modelo, gostar da cor, né? E depois a gente vai para os próximos passos. Aí a gente passa, né? A gente às vezes identifica, às vezes numa vitrine, lá no manequim, e a gente olha, a gente gosta, a gente passa para lá, passa para cá, e passa de novo, e aí começa o namoro, né? Começa a namorar aquela peça, aquela tá ali bonitona, e o manequim lá ajuda, né? O manequim é perfeito, né? Às vezes esquece desse detalhe. Mas aí a gente começa a se apaixonar, e quando se apaixona por aquela roupa, aí é difícil, né? É difícil não comprar, né? E o próximo passo depois é talvez pegar na mão, né? E olhar o preço, perguntar o preço, né? Mas depois que está apaixonado pelo negócio, aí parece que o preço é um detalhe à parte, né? A gente se convence que dá para fazer em várias prestações até que a gente vai lá e adquire aquela coisa, né? Aquele produto. E eu brinco, né, que às vezes, né, a mulher ela tem 36 pares de sapato, mas ela gostou tanto, se apaixonou tanto, né, e que não vai ser problema para ela convencer o marido que ela precisa de mais um par. Essas coisas acontecem, mas é claro, isso que eu estou falando das mulheres, não é das mulheres aqui da nossa igreja, né? É da outra. A gente conhece, né? Nas outras igrejas acontece, aqui não, né? As mulheres não têm esse problema, nem os jovens, nem os adolescentes também, quando gostam de alguma coisa assim, né? Certamente eles têm um jeitinho para convencer o pai, convencer a mãe que eles precisam de comprar aquela roupa, né? Mas eu quero falar 3 consequências ou 3 resultados apenas aqui dessa introdução. 3 resultados dessa introdução que eu falei para vocês. Primeiro, a pessoa ela se apaixonou tanto por aquela peça que ela não quis nem experimentar. Não, é o meu número, vai dar certinho. Não tenho tempo para experimentar. Ela compra aquela roupa e chega em casa com aquela vontade de experimentar. Ela vai lá, ela experimenta a roupa e não serviu, não deu certo. Já aconteceu isso aqui? Eu acho que não, né? Aqui não. Isso não acontece, não. A gente conhece alguém que aconteceu, né? E o que aconteceu? O que aconteceu é que a gente nunca usou aquela roupa. Ficou mofando lá no guarda-roupa por muito tempo, né? Essa é a primeira situação. A segunda situação é que a pessoa ela experimentou a roupa. Sabe quando você experimenta? Você se apaixonou antes, né? Mas quando você experimentou, você olhou, sabe, parece um monte de dúvidas. Ele falou assim, acho que não vai ficar legal, ele ficou meio apertado aqui, acho que não vai ficar legal. Você sai dali pensando em não levar. Só que quando você saiu de lá, você deu de cara com o vendedor. E o vendedor tem uma lábia lascada. Ele fala assim, não, você não se preocupe, essa roupa aqui ela é macia. Na primeira vez que você usar, você já vai ficar no ponto. Não, você gostou da coisa, você sabe, Deus é vendedor, sabe? Você como é que funciona essas coisas. O que aconteceu? A pessoa não teve coragem, sabe, de se desfazer do vendedor, ela perdeu tempo comigo, sei lá o quê. O que aconteceu? Ela comprou, levou para casa. O que vai acontecer? Ela vai usar umas 2 vezes no máximo. Sabe para onde vai parar aquela roupa?
vai passar, não vai parar lá no bazar da Sandrinha, lá entendeu? Por quê? Porque ela comprou uma coisa que ela não queria comprar, mas simplesmente ela não soube. Acho que isso também nunca aconteceu aqui, não. Aqui não acontece. Aqui não. Só em outro lugar. A gente conhece alguém que já aconteceu isso, né? Terceira situação. A terceira situação é que ela experimentou a roupa. Ela foi lá, sabe? Caiu, legal. Ficou perfeita aquela roupa, sabe? Sabe o que vai acontecer? Ela vai comprar aquela roupa, vai trazer para casa. Vai ser aquela roupa que ela vai usar tudo, se deixar para usar o mês inteiro, não quer tirar nem para lavar. Eu tenho umas peças aqui assim, sabe? Às vezes eu não quero tirar nem para lavar, não dá para usar mais um pouco. Eu gostei tanto daquela roupa. Se for lavar, vai demorar uma semana para vestir de novo. Bom, comigo já aconteceu, mas com vocês acho que não, vocês estão mais prudentes que eu estou falando tudo isso. Na verdade, eu não quero falar de roupa. Eu estou falando isso para chamar a sua atenção para algo muito importante. Existem, nos dias atuais, 2 evangelhos sendo pregados nos nossos dias. 2 evangelhos sendo pregados. O primeiro evangelho é o evangelho centrado na Bíblia, na palavra de Deus. É o evangelho do Cristo crucificado, sabe? Cujo objetivo é levar as pessoas conhecer a verdade, levar as pessoas a reconhecer que são pecadores, levar as pessoas a romper com o pecado, com o mundo e preparar essas pessoas para o reino eterno, para o encontro com Jesus Cristo, quando Ele voltar. Esse é o primeiro evangelho, a essência do evangelho de Jesus. O segundo evangelho, sabe, é aquele evangelho com uma graça um pouquinho mais barata. Sabe uma graça mais barata? Esse evangelho também é pregado nos nossos dias. E esse evangelho, com uma graça um pouquinho mais barata, ele permite algumas coisas. Ele permite uma relativização da palavra. Este segundo evangelho, ele permite, sabe, uma certa reinterpretação de alguns textos polêmicos, difíceis de entender, de assimilar. E aí, se essa reinterpretação for feita, algumas pessoas podem vir para Cristo sem, contudo, que elas precisem mudar algumas coisas. Se essa reinterpretação for feita, essas pessoas não vão ser incomodadas. Elas podem vir como estão e permanecer como estão, desde que elas estejam levantando a mão, vindo na igreja. Sabe, irmãos? E por causa do Evangelho, da ética do Evangelho, essas pessoas terão suas vidas melhoradas. Entretanto, a gente vai perceber que esse Evangelho barato, ele não vai produzir crentes com caráter, segundo o caráter de Jesus. Esse é o problema desse Evangelho. Eu li uma ilustração de um autor chamado Rick Comfort, o livro dele chamado O Segredo da Evangelização. Ele conta uma ilustração muito interessante que eu queria falar para vocês, colocar para vocês aqui. Ele diz que dois homens, eles estão sentados nas suas respectivas poltronas dentro de um avião que está prestes a decolar. Aí chegam para o primeiro e uma seguinte instrução. Ao primeiro, eles dão a seguinte instrução: olha, você vai receber aqui um paraquedas. E você deve colocar esse paraquedas, porque esse paraquedas vai melhorar a qualidade do seu voo. Então, aquele primeiro homem pega aquele paraquedas, ele coloca aquele paraquedas e logo ele nota que há um peso sobre os seus ombros. E ele nota também que ele está com dificuldade para se sentar. Ele fica meio desajeitado e tal. Daqui a pouquinho ele vai perceber que algumas pessoas estão olhando para ele, estão rindo dele e tal. E, a princípio ele permanece ali, afinal de contas foi dito para ele que o voo dele ia melhorar, a
qualidade do voo dele ia melhorar. Então ele suporta ali por um tempo. Mas de repente ele olha de novo e as pessoas estão indo, estão apontando para ele, pelo simples fato de ele estar usando, pelo fato de ele estar usando um paraquedas em pleno voo. E aquilo ele olha assim, desajeitado, ele começa a ficar envergonhado, ele começa a ficar humilhado, de repente ele começa assim, a descer, sabe, se escorregar-se na poltrona, até que ele tira aquele paraquedas e joga ele no chão. E a conclusão que aquele primeiro passageiro chega é que contaram para ele uma mentira absurda. Bom, ao segundo passageiro, chegaram até ele também e deram a seguinte instrução: olha, você vai colocar esse paraquedas, porque a qualquer momento você vai ter que pular deste avião. E olha que nós estamos a 25 mil pés de altura. Quando ele ouve essa instrução, ele agradece a pessoa, ele coloca aquele paraquedas sobre ele nem percebe o peso daquilo, ele nem se importa também porque ele não está conseguindo se sentar direito, e ele percebe que as pessoas estão olhando para ele ainda, mas ele não está nem aí, porque ele está ali, os seus pensamentos estão ocupados com o que aconteceria caso ele pulasse sem paraquedas. Percebe? Então, o que eu quero dizer com isso, amados? O Evangelho moderno, o Evangelho relativizado, ele passa a seguinte mensagem: coloca o Senhor Jesus e Ele vai melhorar a sua qualidade de vida. Coloque o Senhor Jesus e você vai receber amor, você vai receber paz, você vai receber realizações, prosperidade, felicidade. Ou seja, Jesus vai melhorar o seu voo aqui na terra. Percebe? E dessa forma, o que vai acontecer? O pecador, ele vai responder ao apelo desse Evangelho experimentalmente. Ele vai colocar o Senhor Jesus para comprovar se aquilo realmente funciona, se é verdade. Mas o que vem sobre ele? Vem tribulações, vem tentações, vem perseguição, vem perdas, desconfortos um atrás do outro. E quando as pessoas começam a escarnecer dele, as pessoas começam assim, sabe, a ofendê-lo por causa do Evangelho, o que vai acontecer? Ele vai tirar o Senhor Jesus de sobre ele e vai jogar no chão. Percebe? Eu quero dizer para vocês nessa noite que a essência do Evangelho de Jesus não é apenas dar um conforto, sabe, temporal. A essência do Evangelho de Cristo, amado, não é apenas, sabe, dar um conforto para a gente nos sofrimentos que a gente tem aqui na terra. Mas o que o Evangelho, verdadeiramente o Evangelho de Jesus, quer dar a você, quer dar a mim, amados, é livrar a nossa alma da morte e das trevas. Esse Evangelho quer levar a gente para o céu. Esse Evangelho, o verdadeiro Evangelho, quer transformar a nossa vida de tal forma que a gente se renda totalmente a Ele. E as lutas, as tribulações, elas vão servir para nos promover na fé e na nossa caminhada cristã aqui na terra. Este é o Evangelho verdadeiro. As palavras de Jesus no texto que a gente deu aqui são duras, não são? Eu até disse que parece um outro Evangelho. Esse texto que nós lemos aqui, né? Então não são palavras de afago, não é? Não são palavras para melhorar simplesmente para melhorar a nossa qualidade de vida aqui, mas são palavras de alerta. São palavras, amados, que mostram a realidade do confronto, sabe, e do desconforto que o Evangelho causa na vida daquele que abraçou para valer esse Evangelho. Quando a gente abraça esse Evangelho para valer, situações de desconforto virão. E olha o que Jesus diz aí, eu vou ler para você alguns versículos. Olha o que diz o versículo 18 que nós lemos. Onde está aqui? Olha o que diz o versículo 18: por minha causa sereis levados à presença de governadores e de reis, para lhes servir de testemunho antes de tios.
Olha o que Jesus está falando: por minha causa vocês serão levados perante os tribunais. Olha o que ele diz no versículo 19: e quando os entregarem, não cuideis em como que haveis de falar, porque naquela hora vos será concedido o que haveis de dizer. Ele está dizendo: vocês vão ser entregues, vocês vão comparecer em situações desafiantes, mas fiquem tranquilos, eu vou estar com vocês. Eu vou falar com vocês. O Espírito do meu Pai vai colocar na boca de vocês o que vocês precisam falar. Mas ele não está dizendo que a gente não vai ter tribulação. Jesus não disse que vai ser só um mar de rosa. Ele disse que nós vamos ser entregues. Grandes tribulações virão sobre a igreja do Senhor. Mas é para você ficar firme, porque naquele dia o Espírito Santo vai te dar uma saída. Entendeu? Olha o que diz o versículo 34 também. 34. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz. Jesus está dizendo: não vim trazer paz. Não parece contraditório, pastor Cis? Parece muito contraditório. Jesus diz: eu não vim trazer paz, mas eu vim trazer o quê? A espada. Ele continua dizendo, versículo 35: pois vim causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e sua mãe, e entre a nora e a sua sogra. Mas isso parece, a gente está falando de coisas, não é do nosso contexto. A gente parece que não vê isso aqui. Mas eu quero chamar a sua atenção. Existem hoje, nos países fechados para o Evangelho, pessoas que se convertem e elas são mandadas embora de casa. Você sabe disso? Que o muçulmano, quando o muçulmano se converte, ele é convidado pelos seus pais a se retirar. Eles são deserdados. Os pais chegam para ele publicamente e dizem: você não é mais meu filho, você não é mais meu filho, você não é mais minha filha. Percebe? É porque a gente vive num contexto para que essas coisas estão longe de nós. Mas existem irmãos nossos que estão morrendo, estão sofrendo por causa desse evangelho, em lugares onde Jesus não pode ser pregado abertamente. Então, quando a Bíblia é para toda, a Bíblia não é só para nós brasileiros, a Bíblia é para todos os lugares. Então, existem em muitos lugares irmãozinhos nossos que estão morrendo por causa da sua fé em Jesus Cristo. Esse evangelho, vocês sabem disso, todos os apóstolos morreram, não como Jesus morreu, mas muitos a semelhança como Jesus. A Bíblia diz que a história fala que todos os apóstolos foram martirizados por causa desse evangelho, com exceção de João. Mas João também foi martirizado, ficou preso apenas e não morreu como os demais. Morreu de velhice. João e as escrituras na ilha de Patmos. Os demais, todos foram torturados, morreram como mártires por causa desse evangelho. É por isso que Jesus está dizendo aqui, né, que eu estou dizendo para vocês hoje que esse evangelho, o evangelho que é a essência, né, como o tema que eu coloquei aqui, a essência do evangelho de Jesus é isso. Né? A gente vai passar por lutas, vai passar por tribulações, amados, não tem jeito. Mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo, diz a palavra de Deus. Versículo 39. Quem acha a sua vida, perderá. Quem todavia perde a vida, por minha causa, achará. Entenderam? Então as palavras de Jesus aqui parecem que são palavras de um outro mundo, um outro tempo. Mas elas são reais, elas são verdadeiras. E somente quem abraçou o Evangelho por motivos justos e verdadeiros vai passar por todas essas lutas e vai sair vencedor. Aquele que entregou a vida para Jesus por causa de motivos menores, como a gente falou aqui hoje, na primeira parte da mensagem, certamente essa pessoa não vai resistir. Tempos muito difíceis virão sobre a igreja. A igreja dos últimos dias passará pela grande tribulação. E como será? Jesus disse aqui no versículo que a gente não leu aqui, mas aqui no versículo 32, está dizendo assim: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai, que está nos céus.
Em que contexto Jesus está dizendo isso aqui? Quando ele fala, portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, porque chegará um momento, na igreja de Jesus, em que as pessoas chegarão nela e vão falar para ela legal hoje. Haverá um tempo que as pessoas serão arguidas a abandonar a fé. E quantos vão estar prontos para se manterem firmes e fiéis? Porque Jesus falou, né? Aquele que permanecer fiel até o fim, esse receberá a coroa da vida. Até o fim. Esse receberá a coroa da vida. Agora a pergunta é, que tipo de evangelho eu recebi na minha vida que está me levando a me preparar para esse tempo? Ou quando a tribulação chegar, ou quando as pessoas chegarem em mim e dizem, você não aceita, ou você nega a sua fé, ou você não vai ter trânsito, você não vai poder se movimentar, você não vai poder comprar, não vai poder vender. Esse tempo vai chegar. E aí? Que tipo de evangelho eu estou professando nos dias de hoje, que vai culminar, chegar naquele tempo, eu vou estar pronto, eu vou estar preparado para ser morto, quem sabe, por causa desse evangelho? Amados, uma boa reflexão para nós nessa noite. Eu quero dizer para vocês que o verdadeiro, sabe por que Jesus falou essas palavras duras? Porque o verdadeiro evangelho, ele confronta o sistema deste mundo. O verdadeiro evangelho confronta o engano deste mundo, confronta as mentiras, as narrativas que sustentam o sistema de poder deste mundo. O evangelho verdadeiro confronta essas bases, ele bate nessas bases, e essas bases não permanecem de pé, porque a Bíblia diz que é a verdade, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A mentira, ela não para diante da verdade. Então, o pecado, né, o evangelho, ele confronta o pecado e o prazer que ele proporciona. O poder proporciona prazer, o pecado proporciona prazer, a carne quer prazer, mas o verdadeiro evangelho de Jesus confronta tudo isso. E como eu vou responder a isso? Depende do tipo de evangelho que eu vou fazer, depende do tipo de paraquedas que eu coloquei. Qual paraquedas você colocou? Aquele para apenas dar uma qualidade melhor na sua vida, no seu voo? Ou você colocou aquele paraquedas porque você, a qualquer momento você terá que pular no avião? E custa que custar, você precisa ficar com aquele paraquedas sobre você, para você não morrer na queda. Percebe, irmãos? Por outro lado, também, o verdadeiro evangelho de Jesus, presta atenção nisso, o verdadeiro evangelho de Jesus, ele resgata o ser humano do seu vazio interior. O verdadeiro evangelho de Jesus resgata o ser humano da sua insignificância. O verdadeiro evangelho de Jesus resgata o ser humano, amado, do seu desejo de dar cabo à vida. Resgata o ser humano de uma vida imoral, de uma vida depravada, de uma vida entregue à carne, aos desejos da carne. Resgata a vida das pessoas da escravidão do corpo por causa do pecado. E o verdadeiro evangelho de Jesus, ele devolve para as pessoas o verdadeiro sentido de viver. O verdadeiro sentido da vida é devolvido para nós quando nós abraçamos o verdadeiro evangelho. Porque o evangelho falso é que causa só uma mudança rasa e superficial, não nos leva a ter força para vencer o pecado e nem honrar Jesus por nossa vida, por todo o nosso testemunho, né? Então o verdadeiro evangelho que Jesus tem para nós, ele transforma essas coisas, ele devolve para a gente o valor próprio, dignidade, amor à família, afeto com a família de novo, carinho com a família, o amor da família é resgatado através do verdadeiro evangelho. Amém? Eu quero concluir essa palavra dizendo assim que quem conhece Jesus e o experimenta na sua vida, como de fato esse evangelho deve ser, né? Assim, não é igual aquele evangelho da vitrine, né? Que eu falei das roupas.
A gente, né, o evangelho que a gente vê na vitrine se apaixona por algo aparente, os nossos olhos que gostam daquilo, né? Mas experimenta de verdade as transformações que esse evangelho faz. Ele nunca vai querer tirar Jesus de sua vida. Ele jamais vai querer deixar Jesus da sua vida, mesmo que hajam perseguições, mesmo que te mande embora de casa. Os verdadeiros crentes lá no Oriente Médio, lá tem muitos crentes verdadeiros. Eles são mandados embora de casa. Eles sofrem muito, mas eles não largam Jesus. Eles não abandonam Jesus. Os verdadeiros. Entende? Então, assim, quem experimentou Jesus e sabe verdadeiramente que Ele é o pão vivo que desceu do céu. Quem experimentou Jesus e sabe, amados, que verdadeiramente Ele é a verdadeira comida, né, que sacia a fome da nossa alma, que cura o nosso vazio interior, né, esse evangelho verdadeiro, né, que traz descanso verdadeiro para a nossa alma cansada, aflita, né, às vezes sobrecarregada. Então, certamente, quem recebe esse Jesus dessa maneira, ele não ficará prostrado, nem diante das ofensas, nem diante, sabe, dos desacatos, diante das ondas bravias. Ele não vai desistir, amados. Ele vai permanecer firme, ele vai erguer a cabeça, porque ele sabe que virá, juntamente com as lutas, com as tribulações, virá também o livramento do Senhor. Deus o honrará. Deus o honrará. Ele está dizendo: aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai. Isso é sério. E isso é muito sério, mas então, que Deus nos abençoe, que Deus te fortaleça, que você abra o teu coração para o verdadeiro evangelho, que você tenha discernimento para romper e para abrir mão do falso evangelho, do evangelho, sabe, relativizado e reinterpretado por pessoas que querem dar um jeitinho para o pecado, para as pessoas que querem vir para a igreja, que querem ver Jesus, mas não querem, sabe, verdadeiramente ter compromisso com Ele e continuar servindo a carne e aos prazeres. Esse evangelho é perigoso. Cuidado, porque quando chegar no dia da luta, no dia dos grandes questionamentos, será que a pessoa vai ficar? Será que a pessoa vai realmente confessar Jesus? Ou ela vai negar? Que Deus nos dê graça, que Deus te dê força, que você viva o evangelho verdadeiro. Em nome de Jesus. Amém?